Aleluia. Irmãos, eu estava orando. Eu não sei se todos vocês tomaram conhecimento, mas Paulo, esposo de Jéssica, não é? Que eu considero como um filho, um sobrinho. Ontem, por volta de 11 horas, ele estava ajeitando o telhado da casa, né? Eles estão esperando o bebê, não é? Que vai ser confirmado amanhã com a ultrassonografia, não é? Jéssica está positiva, aí o HCG positivo, mas amanhã vai fazer a ultrassonografia para ver se está tudo bem, se está tudo tranquilo com o bebê, não é? E estavam felizes, ajeitando a casa, trocando uma telha. A casa deles é lajeada, mas tem uma área que eles construíram em cima, que eles moram no primeiro andar, e tem o segundo andar, que é uma área que eles construíram. Ele estava trocando uma telha lá em cima, com uma tábua, do jeito que certo que é para fazer, a tábua atravessada entre as duas madeiras, e a tábua escorregou, e ele caiu, de mais de 4 metros de altura, e ele caiu nos degraus. Nos degraus. A gente não sabe como ele não morreu. A gente acredita, a Jéssica estava no sofá, deitada, esperando ele terminar, descer. E a gente acredita que ele caiu sentado, em cima da tábua. A tábua desceu, ele caiu sentado. E as duas vértebras, L1 e L2, foram praticamente destruídas. E outras vértebras foram trincadas na queda. Mas o sobrenatural de Deus, irmãos, é que Ele está com todos os movimentos. Ele está mexendo perna, Ele está mexendo pé, Ele está mexendo mão, Ele está mexendo tudo. Mas Ele vai passar por uma cirurgia, é grave, vai precisar haver reconstrução das vértebras, e Deus precisa guiar a mão do cirurgião que vai fazer isso. Amém? Tem pedaços das vértebras pressionando a medula. Então, já existe um milagre, que é o milagre dele não ter morrido, porque ele deveria ter morrido, mas ele não morreu. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre, ele deveria estar sem movimentos, mas ele está com os movimentos, tá? E nós precisamos de mais um milagre de Deus, que é que a cirurgia dê tudo certo, que a vértebra seja reconstruída e que ele retome a vida dele normal. Então eu conto com as orações dos irmãos. Nós estamos já hoje, agora, com relógio de oração, e vamos continuar orando. Amém? Amanhã à noite não vai haver célula de vencedores. Eu estou indo para Recife, vou levar a Jéssica, vou visitá-lo na restauração e volto possivelmente na terça-feira. Amém? Então a minha célula não vai acontecer mais uma vez amanhã, tá? Jéssica vai fazer a ultrassom de manhã cedo, para a gente ver o bebezinho, tá? E final de tarde, depois que eu resolver umas questões da faculdade, nós estamos indo para Recife. Peço aos irmãos que estejam orando por nós também na viagem, em nome de Jesus. Amém? Sabe, quando minha esposa entrou dentro do hospital, quando ela foi para se internar, os médicos que tinham visto a ressonância magnética dela achavam que ela ia chegar numa maca, que ela já não andava, e ela chegou andando e surpreendeu os médicos, tá? Paulo também foi uma grata surpresa, porque os médicos esperavam que ele não tivesse movimentos da cintura para baixo. E hoje o médico deu lá a descrição. Primeiro a gente chegou aqui e viu como ele foi, mas o médico deu uma descrição no laudo que ele está com todos os movimentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Sabe, nós estamos, eu não sei se é coincidência, não é? Mas de maio para abril aconteceu o tumor da minha esposa. De abril para maio foi o diagnóstico da minha esposa.
De abril para maio foi o diagnóstico dado, o tumor dela e também a cura. De abril para maio foi minha internação do Covid. E de abril para maio, agora esse acidente com Paulo. Sempre depois das campanhas Abril para Milagres, não é? E tanto com a minha esposa, tanto comigo e agora com Paulo, eu tenho certeza que vamos sair de posse de milagres. Amém? E tem outros milagres que Deus vai fazer também. Amém ou não amém? Aleluia. E eu preparando essa palavra, pensando nessa palavra, Deus falando comigo, Deus me deu uma palavra sobre Paulo e sobre também nossa irmã Clarice, que também está enfrentando outras lutas, que é um pouquinho diferente. Amém? E o tema dessa palavra, irmãos, o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é esperança, uma grande promessa que faz toda a diferença. Amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga: esperança é uma grande promessa que faz toda a diferença. Amém? E eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 6. E a gente vai ler o versículo 18 e 19. E eu queria que o pastor Lúcio colocasse na NTLH, que foi a versão que eu usei. Na realidade, quando eu estava preparando a palavra, eu não prestei atenção em que tradução eu estava usando, e eu fiz ela toda na NTLH. Depois, eu não quis mudar mais. Eu gostei do jeito que ficou, e a gente vai meditar na NTLH. Amém? Nova tradução, linguagem de hoje, Hebreus 6, 18 e 19. Se a sua tradução tiver um pouquinho diferente, mas no final diz a mesma coisa. E a palavra fala assim, Hebreus capítulo 6, 18 e 19. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim, nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora até mantém o barco seguro. Amém ou não amém? Continua, e ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Essa esperança. Amém ou não amém? Aleluia. Coloque a mão sobre a palavra de Deus, coloque a mão sobre a Bíblia ou sobre o seu coração e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, prepara o meu coração para receber esta palavra. Diga: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Diga: traz sobre a minha vida revelação, entendimento, sabedoria e esperança. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. No livro de Hebreus, o autor fala sobre duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam. E essas duas coisas são a promessa de Deus e o juramento de Deus. Amém? Eu quero que o pastor Lúcio volte para Hebreus um pouquinho. A gente só vai ficar em Hebreus, viu? Volte um pouquinho em Hebreus, no capítulo 6, no verso 13 e 14. Amém? Hebreus capítulo 6, verso 13 e 14. Olha o que diz a palavra. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Promessa e juramento. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, do que o próprio Deus, porque não há ninguém maior do que ele,
Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse: Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. E eu quero dizer para você nessa noite, há uma promessa de Deus na tua vida, e esta promessa Deus vai cumprir. Eu quero dizer para você, Clarice, há uma promessa de Deus na tua vida, e essa promessa Deus vai cumprir, e não há quem tire. Há uma promessa de Deus na vida de Jéssica e na vida de Paulo, e esta promessa não há quem tire. Amém ou não amém? E essa promessa também há na minha vida e na tua vida. E esta promessa não pode ser tirada, não pode ser roubada. Aleluia. E o que eu preciso fazer, pastor? Crer. Sabe, irmãos, Abraão creu, e porque ele creu, ele teve esperança. Pois essas duas coisas, promessa e juramento, são imutáveis. Sabe por quê? Porque Deus não muda, porque Deus não mente, e a sua palavra não falha. Amém ou não amém? Quando as escrituras falam de esperança, não estão falando de um simples desejo humano ou de um pensamento positivo. Presta atenção, para nós cristãos, esperança não é pensamento positivo não, isso é para o mundo. A esperança bíblica, a esperança do cristão é uma expectativa viva, baseada na fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmão. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Imagine sendo fiel. Imagine se você é fiel a Deus. Então Deus te honra. A promessa dele na tua vida vai se cumprir. Sabe, queridos, a nossa esperança, ela nasce da certeza de que Deus continua sendo Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: Deus continua sendo Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele não muda, Ele é Deus, Ele é Senhor. Preste atenção. Os profetas do Antigo Testamento, eles carregavam uma missão difícil. Sabe, quando a gente olha para os profetas do Antigo Testamento, a gente, quem não já, pelo menos eu que fui criado no Evangelho, eu já pensei em ser Samuel, eu já pensei em ser Daniel. Esses eram os meus heróis da Bíblia. Eu já pensei, irmãos, ser o profeta Elias ou Eliseu, né? Principalmente que eu sou careca. Quantos de nós, sabe, já não pensou em ser como esses homens, ou ter a unção que eles tinham? Mas olha que coisa interessante. Os profetas do Antigo Testamento, eles carregavam uma missão difícil. Muitas vezes eles anunciavam o juízo, a guerra, a destruição, a dor ao povo. E tudo isso acontecia por causa da desobediência do povo, da rebeldia. Muitas vezes de agirem fora do propósito. Mas olha só, mas depois da tempestade, Deus os levantava novamente numa outra missão, que era para anunciar esperança. Então o camarada estava lá dizendo: olha, Deus vai quebrar você, Deus vai destruir você, Deus vai abalar você, sabe, Deus vai enviar guerra, Deus vai enviar praga, e Deus enviava tudinho. E quando tudo estava parecendo destruído, que tudo ia se acabar, que Israel ia ser destruído, Deus mandava levantar os profetas, e eles iam lá, e eles começavam a anunciar esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa se para você tudo está destruído, não importa se você está passando por lutas,
problemas ou dificuldades, se Deus permitiu que isso acontecesse. Eu mandei um vídeo para as células, para a sede, onde o pastor Naô, ele falava o seguinte: olha, Deus te ama. O pastor Naô dizia: olha, tem pessoas que dizem, quando ganham um carro, Deus me ama porque Ele me deu o carro. Se o carro se perdeu, se precisou vender, tem pessoas que falam: ah, Deus não me ama mais porque eu perdi meu carro. Tem pessoas que dizem: Deus me ama porque eu estou com saúde, mas se eu estiver enfermo, Deus não me ama mais. E o pastor Naô dizia o seguinte: olha, a maior prova de amor de Deus para você não é se você está com saúde ou se você está doente, se você tem um carro ou se você não tem, se você tem uma casa ou você não tem. A maior prova de amor de Deus por você é o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz por você. Essa é a maior prova de amor. E ele fala nessa pequena ministração, ele diz: e a maior prova de amor é que Deus vai tirar você dessa situação que você está passando agora. Essa é a maior prova de amor, irmãos. Amém ou não amém? Então Deus permitia que o juízo viesse, mas depois do juízo também vinha esperança. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: eu sei o que Jéssica está passando, eu sei o que Clarice está passando, mas eu quero dizer para você: eu não sei o que todos estão passando, mas eu quero dizer para você que há esperança. Eu quero dizer para você que Deus te ama o suficiente para tirar você de qualquer situação que você esteja enfrentando hoje. Então os profetas, eles se aproximavam do povo e eles diziam: olha, ainda existe um futuro. Eles diziam: Deus não abandonou vocês. E ele dizia: olha, as promessas de Deus ainda estão de pé. E isso serve para você. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: não se preocupa. Diga: há esperança. Diga: ainda existe um futuro. Diga: Deus não te abandonou. Diga: as promessas de Deus para a tua vida continuam de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu imagino quantas pessoas esmagadas pela dor pensavam que não havia mais esperança, que não havia mais saída. Talvez olhassem para os escombros da sua própria vida, sem forças para acreditar novamente. Sabe, eu me vi sem esperanças no dia 23 de abril de 2019, quando o médico disse que minha esposa tinha um tumor gigante na cabeça e que só Deus para curá-la. Sabe, queridos, enquanto tudo vai bem, muitos de nós quase não percebem a necessidade da esperança. Quando temos saúde, dinheiro, estabilidade, tranquilidade, a sensação que temos é que controlamos a nossa vida. Mas basta um momento, uma notícia inesperada, uma perda, uma enfermidade, uma crise familiar, uma traição ou uma dor profunda, percebemos quanto somos frágeis. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar ter esperança. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai passar por provas e por desertos e vai precisar de esperança. Haverá momentos em que as nossas forças não serão suficientes. Momentos em que precisaremos de algo muito maior do que nós mesmos. E é exatamente aí que descobrimos que a nossa esperança tem um nome e chama-se Jesus Cristo. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: Jesus Cristo é a tua esperança.
Porque a esperança do mundo depende de circunstâncias, mas a nossa esperança depende de Cristo, porque Cristo permanece o mesmo em meio a tempestades. Ele não muda. E eu tenho aqui algumas características sobre a nossa esperança, que é Jesus. E a primeira é: a esperança é uma promessa que nasce da verdade de Deus. Aleluia. Em Hebreus diz que duas coisas são imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Preste atenção. O homem mente, circunstâncias mudam, as emoções oscilam, mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece fiel. Sabe por que podemos ter esperança? Porque Deus é verdadeiro, Deus não é mentira, Deus é verdade. Aleluia. Nossa esperança não está firmada em sentimentos, mas está firmada na palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, o inferno não consegue impedir. Quando Deus determina, o tempo pode passar, mas a promessa de Deus continua viva. Foi assim com Abraão. Pastor Lúcio, abre em Romanos, capítulo 4, versículo 18 e 19. E olha o que diz a palavra. Romanos 4, capítulo 18. Aliás, Romanos 4, versículo 18 e 19. A palavra diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos e não são. De Abraão descendem todos os judeus, de Abraão descendem todos os muçulmanos, e de Abraão descendem todos os cristãos. São as 3 maiores religiões do mundo. Multidões são filhos de Abraão. Amém ou não amém? Aleluia. Deus não cumpre o que promete, Ele cumpre. Olha só, continua. Versículo 19. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto. Parece uma piada, mas é verdade. Irmãos, Abraão não fazia mais nada como homem. A palavra está dizendo vida sexual inativa. Ou quando lembrou que Sara não podia ter mais filhos, aliás, que Sara não podia ter filhos, olha o que diz a palavra: a sua fé não enfraqueceu. Não importa o que você está vendo, não importa, está tudo destruído, está tudo morto, meu casamento acabou, a enfermidade tomou de conta, o problema de saúde é grave demais. Não importa o que os médicos falam, não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa o problema ou a circunstância, a última palavra é de Deus. Há alguns meses atrás tivemos a situação do marido de Elisângela. Ele foi dado como morto, irmãos. No acidente de moto, a viatura passou, viu ele no chão. Foi preciso procurarem para mudar o boletim de ocorrência, porque ele foi dado como morto pela polícia. Chegou no hospital com a vértebra fraturada, 5 costelas quebradas, um pulmão perfurado. Era para ter morrido o homem, mas já está aí, de volta, e andando de moto. Só volta a vir para a igreja, mas vai vir em nome de Jesus.
Irmãos, esse é o nosso Deus. Quando Deus tem promessas, quando Deus tem propósitos, não importa o que o médico diga, não importa o que alguém fale, não importa o que se diga, não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa, a última palavra é de Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Abraão olhou para ele, o corpo dele estava morto, como homem. A mulher dele já tinha passado em muito a idade de ser mãe, mas para Deus não importa, meu irmão e minha irmã. Humanamente, tudo dizia impossível, mas Deus havia prometido. A esperança verdadeira continua acreditando, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar uma saída. Há pessoas que estão vivendo dias difíceis, batalhas emocionais, crises familiares, enfermidades, perdas, perseguições, lutas espirituais, mas Deus manda eu te dizer hoje, a promessa ainda está de pé. Creia, há esperança. Especificamente hoje para Clarice e para Jéssica, Deus manda eu dizer a vocês que Ele mandou dizer, diga a elas, eu sou a esperança. E Deus manda eu te dizer nessa noite, eu sou a tua esperança. Quando chegaram diante de Moisés e perguntaram, aliás, Moisés quando chegou diante de Deus e disse, olha, quando eu chegar lá, e eles me perguntarem como é o nome desse Deus, ele disse, diga a eles, eu sou, te enviou. E enquanto eu orava, Deus mandou eu dizer, principalmente para Clarice e para Jéssica, diga a elas que eu sou a esperança de vocês. Amém? E essa esperança está baseada na verdade de quem Deus é. A nossa fé não é uma fé mentirosa. A nossa fé não é numa imagem de escultura. A nossa fé é no Deus vivo, é no Deus poderoso, é no Rei dos Reis, é no Senhor dos Senhores. Segunda característica da nossa esperança, a nossa esperança é refúgio para os cansados. Em Hebreus, no capítulo 18, Hebreus, no capítulo 6, no verso 18, ele diz assim, e assim, eu quero essa parte aqui, ó, pastor Lúcio, a partir do ponto aqui, depois não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados para nos manter firmes na esperança. Nós encontramos segurança nele. Amém? Aleluia. E nós que encontramos segurança nele, nos sentimos encorajados a nos manter firmes na esperança. Amém? Natália Giovana da Silva Melo, pastora dessa igreja, pegue sua filha, tira ela do chão, bota ela no braço, lava a mão dela. Todo tipo de piso de sapato entrou aqui dentro da igreja hoje, a lavar as mãos da menina. Todo tipo de sujeira e de micróbio está aqui no piso da igreja. Amém? Deixa ela para engatinhar em casa. Aleluia. Viu, Elisângela? Daí para pior, viu? É porque a Elisângela dizia, quando o senhor tiver uma neta, o senhor vai puxar as orelhas dela. Eu digo, vou. Eu puxo da filha. Amém? Então olha só, presta atenção. E nós que encontramos segurança nele, nos encontramos muito encorajados a nos manter firmes na esperança. Firmes na esperança. Sinta-se encorajado. Não sei o que você está passando. Você que encontrou segurança em Deus,
Sinta-se encorajados para manter firme a sua esperança. Isso significa que existe um lugar seguro em meio à guerra da vida. E esse lugar seguro é em Cristo. O mundo oferece distrações, o mundo oferece dor, sofrimento, angústia, instabilidade e miséria por toda parte. Mas Deus oferece refúgio. Deus é o nosso refúgio. Há pessoas sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Há pessoas cansadas de lutar, cansadas da pressão, cansadas de fingir. Mas existe esperança para quem corre para Deus. O que é que o Senhor disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe esperança para quem corre para Deus. Dobre os seus joelhos, ore, busque, jejue. Davi entendeu isso. No Salmo 46, verso 1, precisa abrir não, pastor Lúcio, todo mundo conhece. Davi diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Davi encontrou refúgio, socorro, fortaleza naquele que é esperança. Ele lhe deu coragem para esperar a promessa se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, meu irmão. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, minha irmã. Clarice, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Jéssica, as promessas já estão se cumprindo. Você sabe como vai ser o apelido do filho de Jéssica? GPS. Gabriel Paulo Sérgio. GPS está vindo aí para alinhar o caminho. Amém? Amém ou não amém? Aleluia. Sabe, a esperança em Cristo. Mas essa esperança em Cristo não elimina as lutas. A esperança nos sustenta no meio das lutas. Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se anima, eu estou contigo, você não está sozinho, eu te sustento, você vai passar, e você vai prevalecer, e você vai dar testemunho. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe homem de Deus, e não existe mulher de Deus, que não tem história com Deus. Sabe, Jéssica é muito parecida, às vezes, Natália é muito parecida comigo, e Jéssica é muito parecida com a tia dela. Muito. Se fosse duas filhas, era uma parecida com o pai e outra com a mãe. E Jéssica nunca quis nada ministerial. Jéssica não queria pregar, Jéssica não queria abrir célula, Jéssica não queria... O máximo que ela queria era louvar. Sim. Não é que ela não queria nada com Deus, mas ela não queria nada ministerial. E há muito tempo eu vejo o chamado de Deus, chamado pastoral, para a vida de Jéssica e de Paulo. E Deus começou a quebrar algumas barreiras. Ela começou a pregar, deixar umas palavras, depois começou a abrir célula. E eu acredito que tudo que Deus está fazendo tem um propósito maior, para que amanhã eles tenham história com Deus, para dizer: olha, é por isso que nós somos. Deus nos chamou, e nós obedecemos o chamado, porque Ele fez. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter história com Deus. Ele precisa ter o que dizer, ter o que testemunhar. Deus fez na minha vida. Olha, eu era assim, fiquei assim. Olha, isso aconteceu comigo. E isso aqui, Deus agiu. E com você é do mesmo jeito. Amanhã, testemunhos serão dados do que Deus fez, do que Deus restaurou,
do que Ele agiu, do que Ele mudou, das circunstâncias que Ele transformou, do impossível que era. A nossa esperança é Cristo. Mas Cristo não elimina imediatamente as nossas lutas. Ele nos sustenta no meio dela. Então a tua força, Jéssica, é Cristo. A tua força, Clarice, é Cristo. A tua esperança também. E a nossa também, irmão. Terceira coisa que eu aprendo sobre esperança. A esperança é a âncora da alma. A âncora da alma. Hebreus 6,19. A palavra diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Você sabe o que é que o autor de Hebreus ele está dizendo? O autor do livro de Hebreus está afirmando que quando Cristo é a nossa esperança, Ele se torna como uma âncora para a nossa alma, para que essa alma permaneça firme e segura. Você sabe quando a âncora é usada no navio? Ela é usada em dois momentos. Quando ele está parado, estaciona no porto, ele é parado, joga a âncora, porque senão as águas levam o barco para ele colidir com o porto, ou então levam ele para fora de onde ele está ali, a correnteza leva ele. Então se joga a âncora para parar o barco, mas também se joga a âncora nos momentos de tempestade. Quando o barco está numa tempestade terrível, então eles pegam a âncora e jogam para que aquele barco não venha a ser derrubado, para que aquele barco não venha a naufragar. Então a âncora impede que o navio seja arrastado pela tempestade. Deus nunca prometeu a ausência de tempestades, mas Ele prometeu sustentação no meio delas. Há ventos que vão tentar te arrancar de Deus, da igreja, da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos. Vão tentar arrancar a tua fé, vão tentar arrancar a tua alegria, vão tentar arrancar a tua paz, vão tentar arrancar a esperança. É vida paterna e materna, mas pro chão ela não vai. Amém. Vai tentar arrancar a vontade de continuar, mas quem está ancorado em Cristo não afunda. Diga para o irmão que está do teu lado: se Cristo é a tua âncora, você não afunda. Você pode até chorar, você pode até se sentir fraco, mas você não vai ser destruído não. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque existe uma esperança firme que te segura e sustenta a tua alma, e essa esperança é Jesus Cristo. Amém ou não amém? Quarta e última coisa que eu aprendo sobre esperança: Cristo é a nossa maior esperança. Em Hebreus 6:20, a palavra diz assim: foi lá que para o nosso bem Jesus entrou antes de nós. Sabe onde Jesus entrou antes de nós? No Santo dos Santos, porque Ele é a nossa esperança. Ele se tornou para sempre o grande sacerdote, o nosso intercessor, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Sabe, queridos, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, e Ele se tornou a nossa esperança viva. A esperança do cristão não é apenas em melhora de vida. Eu tenho pregado sobre isso. Muita gente tem vindo à igreja buscar melhora de vida, melhor casa, melhor carro, melhor dinheiro. Sabe, a nossa esperança em Cristo não é só para melhora de vida.
A nossa esperança, irmãos, vai além da vida, porque ela alcança a eternidade. Aquilo que Ele começou aqui se conclui lá. Presta atenção. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele vive. E por isso você pode ter esperança. Em João 16:33, por favor, pastor Lúcio, já lemos sobre isso. João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, você vai vencer. Se Ele venceu, Paulo vai vencer. Se Ele venceu, você vai vencer. Amém? Por isso, nossa esperança não morre, ela está viva. A nossa esperança venceu a morte. Quando tudo termina para o mundo, quando no mundo não há mais esperança, em Cristo sempre existe o recomeço. A cruz parecia o fim, mas era o começo da maior vitória da história. Talvez alguém ache que a sua história acabou, mas Deus ainda escreve capítulos de milagre. A minha esposa é um capítulo de milagre. Eu sou um capítulo de milagre. Eu testemunhei aqui quarta-feira que eu fui visitar o pastor Horácio dia 13, que foi o aniversário dele. E eu estava procurando um presente para levar para o pastor Horácio. E o Espírito Santo disse para mim: compra uma caneca, põe lá a foto dele pregando e escreve na caneca: não esqueça, eu te escolhi. E eu peguei a caneca, levei de presente para o pastor Horácio, entreguei a ele, e ele começou a chorar. E ele disse: olha, pastor, as feridas que tinham na minha perna fecharam. Elisângela viu, Lucas viu. Se eu trouxer a foto aqui, você diz não fecha. Ele ia perder a perna, mas fecharam. Agora o que ele precisa é voltar para a igreja. Amém. Ele é um capítulo de milagre. Cada um de você que está aqui é um capítulo de milagre, meu irmão. Sabe, o nosso Deus continua escrevendo capítulos de milagres. Aleluia. Tudo o que está acontecendo na sua vida, na vida de Clarice, na vida de Jéssica, na vida de Paulo, é para que você testemunhe o agir e o poder de Deus. Para a gente concluir, a esperança não é uma palavra fraca, é uma força espiritual poderosa. Ela faz alguém continuar quando todos desistiram. Ela faz alguém permanecer de pé, mesmo ferido. Ela faz alguém olhar para o amanhã, acreditando que Deus ainda está no controle. E hoje, Deus quer renovar a sua esperança. Deus quer renovar a esperança de muitos corações aqui nessa noite. Talvez o vento esteja forte, talvez o mar esteja revolto, talvez existam lágrimas escondidas que ninguém conhece. Mas como eu já falei aqui, existe uma âncora firme e segura, e essa âncora é Cristo. Porque tudo pode falhar, mas a esperança em Deus permanece viva através de Jesus. Quem perde bens pode recuperar. Quem perde oportunidades pode recomeçar. Mas se alguém perder a esperança, perde a força de continuar e perde o seu futuro. Por isso, meu irmão, minha irmã, segure firme na mão de Cristo, que é a âncora da sua alma.
segue em frente e vai. Segura na mão de Deus e vai. Porque a palavra que eu tenho, principalmente para Clarice e para Jéssica, é que vai dar certo. Fica de pé, em nome de Jesus. Queria que o pastor Theo estivesse aqui, amém, junto com o pastor Lúcio, e que pudéssemos louvar e adorar o Senhor em o nome de Jesus.